Agora nós vamos falar sobre o seu patrimônio. Como é que a gente vai calcular o seu patrimônio? A gente vai pegar os ativos que você tem e a gente vai diminuir os passivos. O que são os ativos? São todos os bens que você tem, tá? Por exemplo, se você tem um imóvel já quitado, se você tem um carro quitado, se você tem um terreno, se você já tem ativos financeiros, por exemplo, dinheiro na poupança, dinheiro num CDB de um banco, tudo isso são seus bens. E os seus passivos, o que são? São as suas dívidas. Dívidas que você pode ter, dívida bancária, dívida com alguma outra pessoa, alguma dívida de financiamento, algum consórcio, enfim, são as suas dívidas, são os seus passivos. Então a gente vai levar em conta um exemplo de uma família para que você entenda como calcular o seu patrimônio. Então vamos levar em consideração que essa pessoa do exemplo, olha aqui na tabela, ela tem uma casa já quitada de 500 mil, tem um carro que está avaliado em 60 mil, também já está pago. Tá? Essa pessoa também tem um terreno que vale 100 mil e também tem um dinheirinho na poupança, que é 20 mil reais. Poupança dela. Então, se a gente for somar todos os bens, essa pessoa tem 680 mil reais de bens. Mas essa pessoa fez um financiamento de um novo imóvel de 400 mil. Então, ela tem uma dívida de 400 mil. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar os bens, os 680 mil, e vai diminuir os 400 mil que ela tem de dívida. Então, ela tem um patrimônio de 280 mil positivo. Então, a pessoa tem um patrimônio positivo, certo? Agora, pensa comigo. Se fosse um pouquinho diferente esse exemplo. Se essa mesma pessoa, com os mesmos bens, fizesse um financiamento de uma casa de 700 mil reais. Então, o que a gente faria? A gente teria os 680 mil dos bens, menos os 700 mil dos passivos, né, das despesas, e a pessoa teria um patrimônio de 20 mil negativo, ou seja, a pessoa não tem patrimônio, ela tem dívida. Então, isso é muito importante que você faça esse cálculo. Qual que é o seu patrimônio? Qual é o valor do patrimônio? Ele é positivo ou ele é negativo? Se ele for negativo, você tem que... A primeira coisa, antes de pensar em guardar para investir, é pensar em como quitar essas dívidas. Como que você pode diminuir essa dívida, renegociar ela, tá? Diminuir os juros, enfim, e vai focar na dívida. Se você já tem patrimônio positivo, ótimo, já é um bom início. Só que existe algo um pouquinho diferente do patrimônio que a gente vai aprender também, que se chama o fluxo de caixa. Se você tem um patrimônio positivo hoje, quer dizer que em algum momento você teve um fluxo de caixa positivo. Fluxo de caixa nada mais é do que a gente diminuir aquilo que entra daquilo que sai, né? Então, eu vou pegar, por exemplo, se eu ganho 10 mil por mês e eu gasto 5 mil, então eu tenho um fluxo de caixa positivo de 5 mil reais. Tá? Então, eu vou diminuir os meus gastos daquilo que eu ganho, eu tenho o meu fluxo de caixa. E existe uma outra noção que é a noção de orçamento doméstico, que é muito parecido com o fluxo de caixa. A única diferença é que o fluxo de caixa é algo no passado. A gente vai ver o quanto que a gente ganhou e quanto que a gente gastou nos meses anteriores, por exemplo. Enquanto que o orçamento doméstico, a gente vai fazer um plano de como é que a gente pode melhorar esse fluxo de caixa. Então, o orçamento doméstico é algo mais pensando no futuro e que você vai aprender agora nos próximos vídeos desse curso como melhorar o seu orçamento doméstico para que você tenha um fluxo de caixa positivo, para que daí sim você possa investir e aumentar o seu patrimônio.
porque você pode muito bem ter um patrimônio positivo, porque em algum momento no passado você teve uma herança, você ganhou ajuda de outras pessoas, ou você tinha um salário maior e ganhava mais, então conseguiu ter um patrimônio, e hoje o que pode estar acontecendo é você ter um fluxo de caixa negativo. Então você está gastando mais do que você ganha, e daí você está consumindo aquele patrimônio que você tinha acumulado. Então, por isso que é muito importante a gente colocar o orçamento doméstico em dia, fazer com que o nosso fluxo de caixa se torne positivo para poder acumular patrimônio e nosso patrimônio líquido ser positivo. Então, vem agora com a gente, nos próximos vídeos você vai aprender como organizar o seu orçamento pessoal.